tarde, todos, todas. Vocês viram que botaram já essa música animada, porque essa mesa vai ser super interativa. Vocês vão aguentar e depois de um dia inteiro ficar, não querer nem ir embora. Então, a gente vai agora conversar sobre como é que tudo isso vai acontecer no chão da escola, porque a verdade é que em todas as instâncias vai se falar muito, vai se planejar muito, mas a coisa vai acontecer mesmo dentro das escolas, das salas de aula, é lá que mora a encrenca. Então, a ideia é um pouco que diretores, professores possam falar de quais são os desafios para a implementação dessa flexibilização no universo de vocês, né? Falar muito de como é que vai ser essa relação com os alunos, como que, de fato, vocês vão engajar os alunos aí, tanto na definição dos itinerários, mas também ajudá-los a fazer essas escolhas que eles vão ter que fazer, e também pensar um pouco na formação, né, no apoio que vocês vão precisar para dar conta desse desafio. Então, cada um vai ter 15 minutos, a gente tem o nosso cronômetro ali, e depois a gente tem também os 15 minutos para trocar um pouco mais de ideia, de forma um pouco mais dialógica aqui. Então, vou começar pela ordem alfabética aqui, com o Alberto Machado Vieira. Alberto, com você. Opa, boa tarde. Além do frio de São Paulo, né, tem a friezinha aqui na barriga, quando chega assim o momento. E eu quero começar aqui minha fala, primeiramente, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos aqui, tratando sobre a educação da nossa juventude, né, do nosso país. Agradecer ao Instituto Unibanco, né, a pessoa do senhor Ricardo Henrique, desde a pessoa que nos recebe lá no aeroporto, com a faixazinha indicando para ninguém se perder, até a moça que está ali pegando a nossa frequência. A minha secretaria também, Estadual de Educação, que está aqui, bem representada, né, pelos nossos amigos. E dizer que estamos com uma batata muito quente nas mãos, né? Que todos aqui falaram, e eu ali me remoendo e ficando com medo, sabendo que vai parar mesmo conosco aqui, lá no chão da escola. E eu dirijo uma escola lá em Teresina, Piauí, é o Cente da Silva, é uma escola de tempo integral, né? Nós temos 470 alunos, somente ensino médio, 9 horas de funcionamento, entramos às 7 horas da manhã, 7h30, e até às 16h40, 17 horas. E sabemos o quanto é difícil, que não é fácil lidar com essa nova modalidade, mas que a gente já tem assim, um certo salto à frente dessa flexibilização. Então, a gente preparou aqui uns slides, né? Os desafios curriculares do ensino médio. A reforma no currículo do ensino médio é necessária, mas devemos nos perguntar filosoficamente e criticamente qual reforma devemos procurar, né? Ela é necessária porque nossas escolas estão no século XX, nós sabemos disso, não é? Quando nós começamos essa modalidade de tempo integral, nós começamos numa escola que não é preparada para tempo integral. Era uma escola dita para funcionar a modalidade normal, de 4 horas apenas. Imaginem vocês que já era super difícil estarmos com esses alunos na escola durante 4 horas e pular para 9 horas. Pensem aí, numa escola sem laboratório de informática, sem biblioteca, sem refeitório, sem auditório, sem laboratório para arte, que a arte é o forte da nossa escola, foi o grande resgate da nossa escola, foi a arte. Nós tínhamos um índice de violência muito grande e conseguimos erradicar para um índice 0 há mais de 12 anos, esse índice de violência 0, publicado pela Nova Escola. Isso foi o maior feito. Nós tínhamos um índice de evasão escolar de quase 40%, conseguimos zerar esse índice de evasão. Nós tínhamos uma reprovação também altíssima, com mais de 30%. Nunca conseguimos ganhar um prêmio de gestão por conta dessa evasão, por conta dessa reprovação, né? E tivemos que vencer tudo isso. E a modalidade de tempo integral
nos proporcionou tudo isso, né? E foi bastante difícil. Eu já assisti o documentário também, fizemos parte desse documentário, até como uma experiência positiva, né, junto aos nossos jovens, e vi a realidade das demais escolas no país. Mas eu não precisei assistir aquele filme para conhecer a realidade, porque a realidade das demais escolas estão no lado da minha escola. Nós temos escola lá no Piauí com uma realidade totalmente diferente da nossa, que não é tempo integral. E é por isso que eu digo que é difícil. E nossas escolas estão, sim, com esse pé no século XX, quando, na realidade, essa necessidade se dá, porque a nossa juventude ela quer estar no século XXI, né? Embora ela esteja psicologicamente, ela saiba que esse século existe, mas a escola ainda não proporcionou isso para eles, não é verdade? A gente vê nitidamente, quem não viu verá, quando eles perguntam, como é que estão pensando em escola para a gente? E eu tenho medo, eu tenho receio dessa reforma de vir de cima para baixo, como normalmente está aparentando vir, sem nenhuma preparação. Está todo mundo discutindo currículo, aquela coisa toda. Eu acho que quando se vai fazer um hospital, né, a gente tem que saber o que é que vai atender dentro daquele hospital. Da mesma forma, a escola. Não é? Então, você tem que preparar pelo menos o físico também, para não acontecer como aconteceu na minha escola. Eu tinha que lanchar no pátio, almoçar no pátio e fazer tudo ali acontecendo, porque acreditavam que a gestão podia. E realmente pôde, mas foi assim super cansativo. Hoje nós temos assim uma atenção maior da Secretaria de Educação, mas que não tem sido fácil, porque nós dependemos de investimentos federais e nós sabemos que cada vez mais esses investimentos vêm sendo congelados a perder de vista o tempo. Não é verdade? Programas financiados que nós tínhamos do governo federal que não tem hoje. E aí a gente fica com medo de estarem, mais uma vez, brincando de educação, brincando de escolinha, não é? Então, isso lá, eu já não estou falando nem tanto pela minha escola, que é uma escola modelo, graças a Deus, no estado do Piauí, uma escola referência em gestão, que a gente já trabalha às 9 horas, que nós já fazíamos essa flexibilização desde 2012, quando a escola recebeu essa modalidade, eu buscando parceria nas empresas privadas, nos colegas, inventando daqui e dacolá, mas eu não sei se as outras escolas terão essa mesma dificuldade, não vou dizer nem facilidade, que não foi fácil, certo? Como ainda hoje a gente já vem trabalhando, né? A secretaria já tem essa preocupação, também nós temos hoje em média de 67 escolas de tempo integral, e não está sendo fácil devido a recursos. Então, não adianta, pessoal. Não vamos aqui, tudo é muito lindo, eu vou para isso, eu vou para uma festa e tal, e na hora tu não tem grana, não tem dinheiro. Aí vai ficar só no ia, né? Mas não vai. Por quê? Porque foi frustrado por isso. Então, nós temos que ter esse currículo, realmente, esse currículo que atenda essas necessidades dos estudantes, muito bem expressas aqui. Eu me vi na fala daqueles estudantes, entendeu? Quando a gente sabe que não está casando, não é aquilo que eles querem, mas a gente já foi provocado até ali, né? Porque agora que a coisa vai acontecer de fato, não é? Será que esses nossos jovens, eles realmente são plenamente capazes para fazer essas escolhas? Às vezes nem nós, dessa idade, não sabemos fazer escolhas, nos arrependemos. Eu tenho 3 filhos, e o último filho, né, já totalmente se preparando para fazer medicina, ele começou ainda a educação física, e quando chegou já mais ou menos uns 3 períodos, 4, dentro da Universidade Federal, não quis mais, decidiu que era engenharia civil, e foi no mesmo time dos outros, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil. E aí? Esse que ele já foi lá. E, de repente, esse nosso aluno já está lá, né? Escolheu a área que quer seguir e viu que não é aquilo. Porque, como foi muito bem citado no início da fala dos alunos, né, a propaganda lá é muito linda, né? O menino, 72 já está aprovado, todo mundo gostou. Minha gente, se por aqui vocês não têm nem notícia de como que é essa reforma toda, imagine lá no interior do Piauí, às vezes que tem uma escola, certo? Então, eu fico assim, meio com medo, ok? Então, a proposta do governo federal sugere essa flexibilização do currículo, a formação técnica e profissional,
e jornada de aula em tempo integral, que nós já temos isso em tempo integral, né? Então, quais as possibilidades da implantação desse projeto? Primeiro ponto, nós temos que refletir 2 pontos, certo? A de infraestrutura, que eu falei para vocês, a de recursos humanos, porque quando se fala em dinheiro, né, aí tudo se retrai, ok? As nossas escolas de tempo integral, no Piauí, por exemplo, nós temos, os professores são dedicação exclusiva da escola, eles recebem uma gratificação que hoje não representa muito. A nossa secretária tem plena convicção disso e tem lutado por todos os meios de ampliar essa gratificação, mas não viu como, porque senão pode correr risco até de atrasar os salários, né? E nós tínhamos esse atrativo, e hoje está super difícil até da gente conseguir um professor para tempo integral, porque ele tem a vida dele, você tem que abdicar de muita coisa, né? Eu estava conversando com os colegas aqui que nós ainda temos o privilégio de ter essa pequena gratificação. Tem estados que nem isso oferece, certo? Então, quando se trata disso, dessa infraestrutura, é onde a gente pode já estar aí andando pela contramão do projeto, certo? Então, não me venham com tanto discurso, com a Marbei e tudo mais, porque quando chega lá na ponta, lá dentro da escola, lá do Didácio, você pegar 470 adolescentes, né, que querem tudo que eles sabem que é de direito deles, né, e não encontra, então, isso às vezes passa a ser meio utópico, certo? É muito difícil essa implementação se não pensar nisso. E eu não vi até agora, tanto discurso e tanta coisa, ninguém botar nenhuma telha assim numa escola. Vamos embora para fazer isso aqui nas escolas. Entendeu? É muito difícil. E a gente sabe que nós precisamos desses investimentos a nível federal, a nível de MEC mesmo, que os estados sozinhos não têm condição, certo? Então, eu tenho medo que possam querer fazer com isso como a Previdência, aí, que jogou aí na mão dos estados depois, para a gente dar conta. Mas eu sei que mudar é preciso. Nós temos que fazer essa mudança, porque o que aí está não atende mais às necessidades. Ok? O segundo ponto é a flexibilização do currículo em si. Nossos alunos têm habilidades mínimas para decidir qual caminho trilhar, que nós já falamos naquele momento, entendeu? Existe a questão, até às vezes, do aluno seguir uma determinada área pela questão afetiva com o próprio professor, certo? E, de repente, nem é aquilo mesmo. São muitos pontos. Eu acredito que os colegas também eles vão estar dando a contribuição dele nisso. A flexibilização do currículo nos leva a uma nova reflexão. Qual o projeto de currículo que estamos falando? Se não temos ainda um projeto coeso, nós não temos nenhum projeto coeso, e ainda estamos refletindo a BNCC, que ainda não foi aprovada. E quanto ao ensino técnico, pessoal, eu tenho assim um certo medo, entendeu? Que a gente possa cair realmente no infame pensamento da ditadura, certo? Que lá por volta de 1967, o segundo governo militar, que era o Marechal Costa e Silva, quando dizia, né, que era como se esse ensino técnico fosse que os ricos continuassem mais ricos, para que, assim, os pobres, por sua vez, deixassem de ser menos pobres. Entendeu? Eu não ensino nenhum aluno meu, eu só vejo sucesso nele, eu só cheguei junto se meu aluno chegar ao nível superior. Aqui todos têm nível superior, não tem? Vocês queriam estar só no técnico? E como citou um aluno nosso, depois de trabalhar aquela coisa toda, que é necessário também, dificilmente volta. Então, se já é preocupante o número de alunos hoje que chegam ao nível superior às universidades, se é pequeno esse número, imagine depois, às vezes, de uma reforma dessa, que ela não for realmente bem pensada, certo? Eu tenho 3 filhos e eu, sinceramente, estou feliz porque estão todos agora já se formando, né, nas universidades públicas, via ProUni, etc. e tal. Então, pessoal, a gente tem que refletir bastante sobre isso e nós podemos ter, sim, desde que a escola tenha autonomia, que essa flexibilização, ela tem autonomia de fazer essa flexibilização também, como nós já fazemos lá na nossa escola, mas que não seja
assim por nossa conta, que tem uma sistematização dessa flexibilização. Nós temos até uma orientação da Secretaria de Educação, hoje, que nos ajuda nisso, que nós temos disciplinas eletivas dentro do currículo, né? Nós temos a possibilidade, na modalidade de tempo integral, de deixar nossos alunos bastante à vontade na escolha de algumas disciplinas eletivas dentro do próprio currículo, né? Há quem goste de dançar, há quem goste de cantar, há quem vá para a robótica, há quem vá para o que a gente pode oferecer dentro das possibilidades dentro da escola. E também uma questão da formação continuada, que é um projeto no chão da escola, lá dentro da nossa cidade, que a gente consegue ter esse vínculo todinho com os nossos professores. E meu tempo está acabando, eu pensei que não ia nem dar, ó, a 50 segundos. Pois é, pessoal, então cabe essa reflexão filosófica para que a gente não esteja fazendo meros operários, ok? Tirando o poder crítico dos nossos alunos, dos nossos estudantes, e tornando eles cada vez mais alienados, como está ficando a nossa juventude. Obrigado. Gente, quem ficar para ver o filme vai ver o André no filme, né? Ele conta um caso incrível que tem muito a ver com a forma como o gestor se relaciona com os alunos também. Estou interessada em te ouvir mais, André. Boa tarde a todos e todas. Depois dessa penúltima mesa, ficou uma situação complicada para a gente, né? Porque se a esfera, o primeiro e o segundo escalão, não consegue definir para onde a gente vai, não vai ser eu que vou responder a isso. Então, eu estou aqui mais para apontar caminhos, como disse muito bem o Gabriel naquela mesa. Então, a gente está aqui para apontar caminhos e não dar solução, porque educação, ou você aponta caminhos para a gente chegar a algum lugar, porque foi o que a gente viu aqui, há 15 minutos antes. E aí, de onde eu falo? Eu falo de Braz de Pina, Rio de Janeiro. Então, o que é Braz de Pina? Braz de Pina é uma região que era do Braz de Pina, que era um dono de terras que foi lhe dada pela coroa, e ele cuidou daquela região toda ali da Vila da Penha, Rio Irajá. Então, aquilo ali era uma grande plantação de cana-de-açúcar, e era uma rota, a estrada do Porto Velho, quem não conhece, que vai para a Cidade Alta, era uma grande rota de levar o óleo de baleia para um porto que havia ali naquela região, né? Caxias, né? Maré, ali era um grande porto, e levava esse material para lá. Então, é dali que eu falo. O que eu tenho hoje ali? Não é mais uma fazenda, está longe de ser uma fazenda, quem dera. Lá a gente estamos cercados pela Vigário Geral, massacre de Vigário Geral, vocês devem lembrar, Cidade Alta, Parada de Lucas, do outro lado, né, se eu não me engano, norte ou sudoeste, está o Morro do Juramento, que era a Serra da Misericórdia, que vai do Morro do Alemão até a Estação de Madureira. Era a Serra da Misericórdia, não é mais. É dali que eu falo. Essa escola é uma escola que eu cheguei nela, eu acredito demais na educação, por experiência própria, mas eu não vou falar disso aqui, porque a gente tem pouco tempo. E eu cheguei nela com uma vontade de fazer coisas. Eu saí da sala de aula, estou há 2 anos e 6 meses na direção da escola, saí da sala de aula, falei para a minha antiga diretora, abri um processo seletivo, o que você acha? Ela falou, está esperando o quê? Eu falei, vamos embora. Fui, fiz o processo seletivo e passei. E quando eu escolhi a escola, passei em primeiro lugar no processo seletivo. Quando foi a hora de escolher a escola, toda a Secretaria de Educação reunida numa sala falou, você não pode pegar essa escola. Eu falei, mas por quê? Eu sou o primeiro lugar. Ele falou, não, essa escola tem um monte de problema, tem dívida, tem um monte de problema, você não vai conseguir pegar essa escola. Eu falei, ou eu quero essa escola, ou eu vou embora do concurso. E aí eu entro na justiça, claro, eu passei em primeiro lugar. Ou seja, ficaram um dia inteiro para resolver, dispensaram todos os outros concursados, e às 4h falou, tá bom, André, pega aquela escola, pega que tu vai ver o que é bom para tu. E aí eu fui para a escola. Quando cheguei na escola, com 5 dias de gestão, recebi o oficial de justiça com uma ordem de despejo, para cumprir com 30 dias. O prédio era alugado, há 14 anos que a Secretaria de Educação nunca pagou um aluguel para o proprietário. E aí eu tinha 1 ano para deixar a escola, porque a aula já tinha começado e eles não iam tirar enquanto tivesse aula. Eu falei, é nesse ano que a gente tem que dar a virada do século. Chamei os alunos, não tinha um grêmio ainda, não tinha conselho escolar, chamei os professores e falei, olha só, ou a gente se mobiliza ou a gente está fora da escola no final do ano.
A escola acreditou na ideia, se mobilizou. 27 de dezembro de 2016, o prédio estava sendo desapropriado. Hoje a escola é nossa. Então, isso marcou toda a gestão. Então, eu acho que é daí que eu parto. E aí, para falar disso e iniciar, né, o que eu trouxe aqui para a gente conversar, na verdade, isso é um texto que eu preparei, mas eu quero falar de muito mais que isso. Como é que a gente adapta uma carga horária, né, flexível e aumentada, que é o projeto, né, da reforma e do novo currículo, numa realidade dessa, de uma escola de 3 turnos, encravada entre 4 favelas. A escola não está dentro da favela, por isso isso é um dado positivo, que todos da favela podem estudar na mesma escola, sem ter problema de facção. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. E como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo o problema de carga horária num currículo dentro de uma estrutura dessas? Então, a única possibilidade que eu vejo para a gente implementar essa carga horária, esse novo currículo, nesse modelo de escola que eu dirijo hoje, é você transformando toda essa realidade. Porque a escola não tem condições mínimas de manter nem o aumento de carga horária, porque ela não tem nem cozinha. A escola não tem nem cozinha, é lanche. Então, como é que você mantém um aluno? É difícil manter o aluno de 7 ao meio-dia e 20, com o lanche que a gente dá, que dirá uma carga horária mais estendida, vamos colocar aí 5 horas, 1 hora da tarde, ou, quiçá, uma carga horária integral. E aí, quando entra na questão da carga horária integral, a gente tem um outro problema, que já foi falado aqui, que nosso é clássico. Todos, 80%, 70% dos nossos alunos do turno da manhã trabalham à tarde. 70% dos alunos do turno da tarde trabalham de manhã. E quase a totalidade do turno noturno trabalha o dia inteiro. Então, a aula começa às 6h20, o cara está chegando às 7 horas, porque está vindo do centro da cidade. Não sei se alguém aqui conhece o Rio de Janeiro, mas para você fazer um percurso de 20 quilômetros que você faria em 20 minutos, dependendo da hora que você sair da Cinelândia, você leva 2 horas, 2 horas e meia para chegar na Vila da Penha. Então, essa é a realidade. Então, acho que a gente tem um monte de outras coisas para resolver e para tocar dentro disso. E, lá na escola, o que eu acho que é interessante a gente falar ainda? A estrutura do corpo docente, que acho que é um problema que acho que deve afetar todas as secretarias de educação do Brasil inteiro, que é o problema da carga horária do próprio professor. O professor tem uma matrícula. Lá, a maioria das matrículas no estado do Rio de Janeiro são de 16 horas, a maioria absoluta das matrículas. Temos uns 10% de 30 horas e 5% de 40 horas que está acabando, é quem está se aposentando agora. Então, esses 80%, 70% de 16 horas, ele, além de trabalhar no estado, ele trabalha em 2 ou 3 escolas particulares para compor uma renda de R$ 4.000, R$ 5.000, porque é R$ 1.100 o salário base do estado do Rio de Janeiro, de quem entra. Ele vai fazer mais uma escola particular num dia, vai ganhar mais 1.000 e pouco. Para ele fazer uns R$ 3.000 de salário, ele tem que trabalhar a semana inteira em várias escolas. Como é que esse cara vai se dedicar a um processo de exclusividade sem garantias de reposição salarial? Não vai fazer. Ou a gente propõe, apresenta um plano de cargos e salário onde esse cara seja remunerado decentemente para ele ficar na escola, ou ele não vai ficar. Ou ele vai preferir fazer as 12 horas dele ali, que são 2 dias na semana, e os outros fazer outra coisa em outro lugar, em outras escolas, onde ele vai ganhar muito mais que isso. Se você pegar uma escola particular de nível médio no Rio de Janeiro, você ganha R$ 1.200 em um dia, em uma manhã, né? Você dá 6 aulas numa manhã, você faz R$ 1.200. Você pega 2 escolas, você está com 2.000, muito mais do que você estaria no estado do Rio de Janeiro. Então, trabalhando para o estado, né, com algumas questões, outras que a gente pode levar em consideração. Mas aí o que eu tenho lá? Eu tenho um corpo docente muito bom naquela escola, tenho um corpo discente também muito bom, e o que falta? Qual seria... Eu não trago aqui só problemas, eu venho aqui também para apontar caminhos para a gente resolver isso. E os caminhos são... O principal caminho é o diálogo. Então, a gente estabeleceu, desde 2016, um projeto de gestão democrática na escola, onde os alunos tinham que ser escutados, e isso aí, em 2016, eu estabeleci essa pesquisa com os alunos, e tivemos esses resultados, né? Apesar da gente notar lá que a infraestrutura, né, a infraestrutura da escola é muito ruim, mas mais de 70% dos alunos disseram que ela é regular ou boa, regular ou ótima. É uma infraestrutura da década de 60, o prédio da década de 60, nunca
na vida, teve uma reforma estrutural. Nunca na vida. Então, se tem alguém aqui que fez engenharia elétrica, lembra que o fio é aquele 12 ainda antigo, rígido. Então, esse é a nossa realidade. Mas, mesmo assim, a partir dessa pesquisa, saber ouvir, para mim, é o primeiro passo para a gente estabelecer mudanças na escola. E aí eu acho que a gente tem que inverter aquela mesa que a gente ouvia aqui agora, há poucos minutos. Essa mesa ela tem que se desfazer e ela tem que ir para lá, para a escola. É lá que a gente tem que saber como é que isso vai ser implementado. É lá que a gente vai ver a possibilidade real de fazer coisas interessantes. Porque, mesmo com essa infraestrutura, mesmo com esses problemas, a gente fez coisas interessantíssimas. Eu não vou falar que não, para não tirar a surpresa do filme. Vocês vão ter que ver o filme. Mas a Tayane está aí, e é uma surpresa, uma grata surpresa que a gente tem naquela escola. A escola produziu Tayane, assim como produziu vários outros estudantes que a gente tem lá. Mas por que isso? Primeira coisa, eu acredito no que eu faço. Então, o primeiro passo para uma gestão de sucesso é acreditar no que faz. Segundo passo, fazer com que aqueles que trabalham contigo acreditem naquilo que você acredita. E eu consegui fazer isso com boa parte dos meus professores. Eu fiquei doente, com conclusão desses 2 anos e 6 meses. Dia 4 de março de 2017, infarto agudo do miocárdio. Então, eu estou aqui infartado. Mas já estou me recuperando, estou voltando com toda a força e coragem, que a gente vai mudar aquilo lá. Então, fazer com que eles acreditem que isso é possível. Então, todo dia que eu chego naquela escola, eu vou de sala em sala, dar bom dia para o professor que está chegando e para todos os alunos. Isso é fundamental. Os alunos sabem que eu estou ali por conta deles, não porque eu estou passando ali, como aquele colega do filme fala, a escola não é nossa, não, a escola é do diretor. Não, a escola é nossa, sim. É do diretor também, mas é do aluno e é do professor. E aí agora a gente está implementando. Desde 2000, a gente fez a última pesquisa que a gente fez, 2014, 15 e 16, fizemos um estudo comparado, então a gente tem que sempre estar revendo as nossas práticas para a gente poder estar avançando. Então, fizemos agora, acabamos de fazer, vai ser publicado num livro agora, um estudo comparado dos resultados de 2014, 15 e 16. Em 2014, de 703 alunos, a gente reprovava 270 alunos em todas as séries. 2014, a gente reprovava 173, ou 2015, 173, e 2016, ano passado, a gente reprovou 130 alunos. Então, a gente está diminuindo a taxa de reprovação. Por quê? Porque os conselhos de classe hoje não são mais bingo, como a gente costuma fazer. Conselho de classe é para discutir situação de aluno. Conselho já se chama isso, é conselho de classe. Ele é autônomo e é soberano na escola para discutir situação de aluno, e não para professor ficar cantando nota. Então, a gente mudou essa prática e, em 2016, a gente teve a grata surpresa de aprovar 95% do terceiro ano, aprovar 75% do segundo e aprovar 75% do primeiro ano também. Então, isso graças à forma como a gente está trabalhando. Mas isso tudo tem a ver com o diálogo, né? E esses gráficos estão aí, que eu coloquei para a gente refletir. E agora começamos o projeto de criar todas as instâncias da escola. Então, com a Tayane, a gente inaugurou o Grêmio. A Tayane reconduziu o Grêmio ao seu lugar de destaque. O Grêmio começou a funcionar, já fizemos a segunda eleição de Grêmio. Construímos o Conselho Escolar, que funciona regularmente, com reunião mensal para discutir a situação do aluno, desde o uniforme até a hora que ele tem que entrar e sair da escola. E estamos para criar, até o final do ano, um Conselho de Pais, onde pais e professores vão criar um conselho autônomo que vai discutir os problemas da escola. Então, acho que a gente tem que mudar o foco. Esse peão, não sei se alguém aqui já rodou peão, mas eu rodei peão, joguei bola de gude, roubei manga, já fiz um monte de coisa que não devia ter feito, mas já fiz também, inclusive na escola, mas eu não vou falar isso, tem muito aluno aqui, senão a gente vai me desmoralizar. Esse peão está sendo rodado de cabeça para baixo. Quem decide, quem discute, quem tem que ser ouvido, tem que estar na parte de cima dessa ciranda, e não na parte de baixo. E aí eu acho que esse seminário tem esse papel, mas esse seminário não pode acabar aqui, não. Ele tem que ser reproduzido em cada escola que a gente tiver, em cada associação de pais que a gente tiver. Estou sentindo falta aqui, cadê o sindicato? Cadê os sindicatos? Que não é uma crítica à produção, não, mas é uma crítica ao próprio sindicato, às próprias formas de organização. Eu fiz parte de sindicato, já fui dirigente sindical, e falo para o meu sindicato lá, quando encontro os amigos, que agora eles falam que eu sou pelego, que eu estou na direção, mas paciência, quando encontro eu falo com eles,
Vocês estão perdendo uma oportunidade de dialogar e colocar mudanças interessantes. A partir da ocupação de 2016, eu percebi que a gente pode fazer alterações estruturais nas escolas, independente da Secretaria de Educação. Mesmo que essa secretaria tenha secretarias excelentes que querem fazer, e eu respeito, mas há secretarias que travam o trabalho. E a greve do ano passado, junto com as ocupações, nos deu a possibilidade de mudança de gestão na estrutura escolar. E isso não diminui em nada o poder do gestor, muito pelo contrário, melhora a qualidade da educação. E aí o último gráfico, não, que eu estou passando, que eu estou botando a seta. Esse aí é com os resultados de 2014, 2015 e 2016, quando a gente deixa de reprovar 29% do conjunto dos alunos e passa a uma reprovação de 17%, mas, para não ficar negativo, né, a uma aprovação de 83% de todas as séries. Então, 2016 é esse marco, e, para 2017, a nossa meta é chegar a, pelo menos, mais de 90% desses alunos aprovados. E isso vai impactar diretamente também na permanência do aluno na escola. A escola é uma escola que não tem a menor infraestrutura para fazer coisas que são feitas, e a gente acaba fazendo porque o ambiente da escola é um ambiente propício para isso. Quando dá 13h, a gente tem que pedir não, que eu falo para não pedir, mas tem gente que quer que os alunos vão embora para casa porque eles não querem sair da escola. Deixa a gente ficar mais um pouco, me empresta uma caixa de som para dançar. Eu falei, pode, para a quadra dançar. Eu quero ficar sentado debaixo da mangueira, fica sentado debaixo da mangueira até 5h. O problema é teu, fica aí. Se quiser subir para a biblioteca, melhor ainda. Então, todas as transformações na escola, a gente faz, todas elas são discutidas. E essa aí é o primeiro ganho da escola, esse laboratório de informática. Ele vai estar no filme, para encerrar, que o Alarme já colocou ali. Todo esse laboratório de informática foi produzido, construído, a duras penas, com festa junina, almoço comunitário, doações de pais e alunos. Esse laboratório era aquela primeira foto ali. Na segunda foto já está no filme, e a terceira foto é quando a gente inaugurou ano passado, graças ao Grêmio, ao Conselho Escolar e à Associação de Pais. Obrigada, André. A gente vai ouvir agora os professores, começando com o Bruno. Boa tarde. Agradecer a Caterine, Mirella e o convite do Unibanco. Eu sou Bruno, professor de literatura da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro, tal qual o André, da mesma secretaria, mas eu trabalho na Baixada Fluminense, eu trabalho na Zona Norte, eu trabalho um pouco mais distante. Além de lidar com comunidades que atuam com tráfico, também tem a presença da milícia. Então, são dois poderes paralelos que dialogam com a escola. Eu trabalho no CIEP chamado General Ladário Pereira Teles, e dentro do Ladário, tal qual o Colégio do André, nós não temos uma comunidade declarada com facção, então a gente acaba recebendo alunos de vários bairros de Belfor Roxo. Belfor Roxo já foi considerada a cidade mais violenta do Brasil e só tem 27 anos de emancipação. Eu começo minha fala citando uns versos do Chico. Com açúcar, com afeto, fiz meu doce predileto para você parar em casa. Nesse poema canção, a personagem feminina, totalmente passiva, submissa, espera a presença do marido, independente do que ele faça. Por muito tempo, a escola foi a esposa submissa e passiva, que o aluno entrava, saía, batia. E hoje a escola não tem mais essa configuração. Eu ouvi muitas falas aqui que me deixaram preocupados, de pessoas que estão pensando em educação e que faz um retrato da gente, que está lá na outra ponta, de que a gente não ouve o aluno. A gente ouve o aluno, muito. E eu não vou trabalhar com gráficos, comparações, estudos teóricos, eu vou trabalhar ou com literatura, ou com poesia, ou com afeto. E os meus alunos já conhecem 5 itinerários. Independente da reforma agora, eles já conhecem 5. É o pastor da comunidade, é uma carreira. É o policial, que é o cara da farda, ou os meninos com 18 anos que se alistam e abandonam o 3º ano com 18 anos para servir como militar durante 7 anos depois, não tem plano de carreira. O artista imediato, que é ou esportista, ou um cantor, ou dançarino, que também eles conhecem como uma possível carreira, caminho. O bandido, que está muito próximo a eles, e o professor. Desses 5 itinerários, só o professor tem ensino superior. Só o professor pode abrir outras possibilidades. Há muito tempo, eu dou aula 9, eu tenho 30,
Há muito tempo, nós não somos detentores da verdade. Se alguém aqui nessa sala ainda acha que o professor é o mestre, eu quero muito que você saia dessa sala. Eu ouvi uma fala hoje que me deixou um pouco mais confortável. Nós somos asseguradores do conhecimento. Então, eu não detenho. Está comigo e a minha função é assegurar que este outro menino também tem acesso. A ideia de flexibilizar o currículo é favorável, acho que também essa discussão não cabe mais, mas concordo com o André. A gente que está em sala de aula, nós temos 2 gestores e 2 professores. Eu que estou em sala de aula, quem é que vai me dar competência, certificado e tempo hábil para poder me adaptar para atender essa demanda? Eu trabalho em 3 escolas, eu tenho 17 turmas, uma matrícula pública de 30 horas e 2 colégios privados, e estou no doutorado. Não posso ter bolsa no doutorado, porque eu tenho que pedir afastamento da matrícula pública. Se eu pedir afastamento, segundo a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, eu perco a minha origem na escola que eu estou lotado. Se eu perder a minha origem, eu vou trabalhar em 2, 3 e até 4 escolas. Em Belém também. Então, a minha fala hoje é muito mais para a gente entender o quanto que o afeto está diretamente ligado à escolha desse jovem. Porque os meninos que estavam aqui, os alunos, todos eles citaram professores que marcaram a vida deles. E, provavelmente, todo mundo nessa sala tem um professor que marcou a vida de vocês. Até a 8ª série, eu só estudei em colégio público, eu sou de Caxias, que também é Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Até a 8ª série, eu tinha todas as disciplinas, e eu gostava muito de matemática. No primeiro ano, não tive matemática. No segundo ano, não tive matemática. No terceiro ano, não tive matemática. E eu fui aprovado em matemática no estado do Rio de Janeiro, 2002, 2003 e 2004. Eu hoje sou professor de português. Não quero sair de sala de aula. Aqui parece até aquele ciclo de viciado, né? Hoje eu não bebi, hoje eu não fumei, hoje eu não saí de sala de aula. Não infartei. Eu não quero sair de sala de aula. Eu não quero parar de trabalhar com literatura. A evasão escolar é um problema. Todo mundo viu isso ao longo do dia. Mas tem uma outra evasão que eu senti falta de ser falada aqui hoje, evasão docente. Eu tenho professores se aposentando, professores afastados por doença, professores emprestados para fazer outras funções na escola ou para outras secretarias, professores que, por alguma graça, vou dizer que é divina, para não dizer outro termo, saíram da escola para atender secretarias e trabalham hoje como gestores dentro de secretarias, e às vezes parece que esqueceram que também são professores. E os professores que estão em sala de aula, os agentes que ainda estão trabalhando com os alunos. Porque o médico, ele pega um paciente cada vez. Qualquer chefe de empresa tem secretário, nomeia, o presidente tem ministro. Eu tenho 3 turmas de terceiro ano, cada uma com 42 alunos, 2 vezes na semana, e eu estou com eles sozinho. Eu poderia achar que eu estava sozinho, mas eu não estou sozinho, porque eu estou com eles. Não acredito em aluno que não quer nada. Não acredito em aluno que não está nem aí. Não conheço esse tipo de aluno. Só conheço o aluno que ainda não foi entendido. E, às vezes, não é porque a gente não quer entender, porque 17 turmas que eu tenho, cada uma com 40 por baixo, decorar o nome de todos os meus alunos. Eu sei o nome de todos os meus alunos. Quando chama pelo nome, ele se sente sujeito, ele se sente parte integrante. E aí você monta o afeto. Eu tenho alunos hoje que foram fazer letras e dizem para mim, faço por sua causa. Eu sempre digo, não é por minha causa, faz porque você se encontrou. Mas quem me garante que esse menino de letras não poderia ser biólogo, médico? A propaganda do governo não tem médico. Eu quero ser professor, designer de games, eu quero trabalhar mais rápido no mercado de trabalho. Não tem as chamadas profissões elitistas, médicos, engenheiros, advogados. Alguém conhece professor filho de desembargador? Professor filho de médico? De empresário? Até tem professor universitário. Aí tem que botar o adjetivo, eu sou professor universitário. Não trabalho com adjetivos, eu trabalho com seres humanos. Meus alunos não são classificações de pessoas. Acredito, sim, numa mudança do currículo, mas não vejo, nesse momento, a possibilidade dele ser aplicado enquanto meus alunos no Rio de Janeiro não têm ar-condicionado, não têm ventilador, o prédio é tombado, porque é o projeto do Niemeyer, o chamado CIEPS. Começaram como integrais e fizeram o caminho contrário.
Nós somos horistas no Rio de Janeiro. 1 hora a mais num colégio para aumentar a carga horária vai me gerar um problema, porque eu vou ter que pedir demissão de uma das escolas. E como é que a gente continua vivendo e acreditando nos meninos? Ainda sobre os afetos, o aluno não se interessa, isso, Bruno, pela matéria de cara. O aluno se interessa pelo professor e a maneira como ele apresenta a matéria. Aí rola o afeto, porque afetar do latim não é só sentimento. Afetar é aquilo que inclina, que leva a. Então, quantos alunos nós estamos, talvez, negando o direito de ser qualquer outra escolha, que não só essas cinco que eu elenquei, porque os nossos afetos não estão sendo trabalhados e pensados. Eu até ouvi uma fala hoje sobre pensamento socioemocional, as empresas estão priorizando o socioemocional. E o afeto? Vamos mexer na licenciatura? Ótimo. Vamos repensar o modelo do professor que está chegando no mercado de trabalho. E o professor que está na escola? Faz o quê com a gente? Porque eu hoje não me senti contemplado em nenhum momento. O aluno é o protagonista da transformação. Eu sou professor para ter aluno e por causa do meu aluno, mas eu estou me sentindo muito abandonado. Está chegando uma ordem outorgada de cima para baixo. Como o André disse, na hora da verdade, quem vai escolher é a gente. E vocês que estão aqui pensando não vão nem saber. Porque tem dia que enche a escola, tem dia que não tem água, tem dia que não tem comida, tem dia que o miliciano passa mais cedo e pede para fechar a escola. A diretora que eu trabalho, e é um colégio muito bom de referência tanto da gestão quanto da coordenação pedagógica, muito atuante, ela acaba cedendo o espaço para que as comunidades evangélicas usem, no final de semana, a igreja, para fazer encontros de casais, e aí tem garantia do jardim ser podado, porque com o mato baixo é uma segurança para a gente também. Nós, no Rio de Janeiro, não temos inspetores de alunos, não temos porteiro. Vocês imaginem 2 turnos, cada turno com quase 20 turmas de 40, tem turma que tem 48. Não tem porteiro. Então, o professor, além de fazer a relação com o aluno, de atender uma demanda de papéis e burocracias da escola, a gente está carcereiro dos alunos. Tranca tudo e vigia. E aí o professor sai do lugar do afeto para o lugar da figura que o professor nunca deveria ser, que é o professor carrasco. Todo mundo aqui deve ter tido um professor que tem raiva, antipatia, porque era o professor carrasco. Talvez pode ser natureza dele, mas hoje os professores estão se tornando algozes dos alunos, porque eu estou falando do meu caso, no emprego público no Rio de Janeiro, eu não tenho como ajudar tanto aqueles que me ajudam todo dia. A faculdade me deu um diploma. Quem certifica todo dia que eu escolhi o que deveria ter sido escolhido para a minha vida são os meus alunos. Eu sou professor de literatura. Então, só para finalizar, para todo mundo que está pensando na mudança do currículo, vamos pensar no afeto do currículo, porque tem até esse jogo de palavras agora, que é grade, que está preso, vai mudar o currículo, mas e a aplicação dele? E o conteúdo? E o professor que vai conduzir esse aluno à possibilidade desse conhecimento? Na outra mesa também eu ouvi uma fala que me deixou agoniado, mas depois a mediadora melhorou a fala. Eu quero alunos críticos, independente da formação que eles tenham. Eu quero sujeitos críticos, porque senão eu vou me sentir, aí sim, de fato, sozinho. Muito obrigado e boa tarde. Vandré, agora é com você. Parece que está todo mundo realmente animado aqui. Oi, poxa. Você me prometeu que ia causar. Então, Não, as pessoas que acham. Olha. Eu sou afetivo. Tudo isso me toca muito, porque eu gostaria de fazer bem mais do que aquilo que todos fazem. Eu gostaria de ser bem mais do que aquilo que eu sou. Gostaria de poder bem mais do que eu posso. Às vezes eu penso, será que se eu estivesse no MEC, eu teria essa cabeça que eu tenho de 26 anos de ensino de língua portuguesa na escola pública?
Será que se eu estivesse lá eu conseguiria fazer esse desdobramento que não conseguem? E parece que vai ficar nas mãos dos que estão na ponta. Concordo. Também queria estar na universidade, formando professores de português. Estive 3 anos. Hoje estou na pós-graduação. Mas não era ainda o que eu queria formar professores de português, porque eu acho que eu tenho muito a contribuir. Mas, por questões do destino, acabei ficando numa escola federal e na escola pública do ensino básico, e não me envergonho disso, e nem acho menor do que qualquer um. Eu faço pós-doutorado, e, mesmo assim, continuo dando aulas de nível para os meus alunos, ainda que seja em escola pública. Tenho ódio de aula de inglês, que é só verbo to be. Tenho aula de espanhol, que é só para saber o nome dos dias da semana. E odeio aula de português, que não desenvolve a leitura e a escrita. Acho que a aula de português, de língua portuguesa, é para desenvolver a leitura e a escrita. O nome das coisas foi um dos momentos da linguística, a linguística descritiva. Não desfaço dela. Tivemos a comparativa, a descritiva, a normativista, estamos na socio-interativista, e as coisas não mudaram. Continuamos vendo as coisas do mesmo jeito, e, às vezes, eu fico me perguntando, para que eu estudei tanto se eu não consigo, muitas vezes, fazer acontecer nas esferas maiores? Às vezes faço na minha sala, nas minhas turmas, mas, às vezes, dou aula com outra colega que tem mestrado em educação e vira para mim e diz, deixa de graça, vamos fazer como todo mundo faz, isso vai dar trabalho. Mas eu sei que aquilo é o que vai fazer eles evoluírem. Não vão ficar andando em círculo. Não vão ficar achando que português é chato. Aliás, não tem aula chata, tem professor chato. Não tem disciplina difícil, tem professor que torna a disciplina difícil. Você já deve ter ouvido falar de filosofia para crianças. Como é que é possível dar aula de filosofia para crianças se você não adequar a linguagem? Tudo no mundo é a linguagem. O centro nervoso de toda... Nós nem estamos perto, vou dizer o que vai ser no século 22. O centro de todos os estudos vai ser a linguagem. A linguagem é mãe de todas as ciências. Está no centro de todas as compreensões humanas, das epistemologias humanas. Não tem como fugir da linguagem. Somos filhos dela, netos, parentes. Às vezes, a usamos mal. Às vezes, é uma falta do professor, não consegue adequar a linguagem. O material didático, às vezes, é problema com a linguagem. A aula é um problema de linguagem. A avaliação é um problema de linguagem. Tudo tem a ver com a linguagem. O currículo, para de achar que currículo é um documento parado. Tem a ver até com a aula. Se a aula não bater com o currículo, que é aquilo que eu desenhei, vamos dizer, não tem currículo, não está funcionando o currículo. Então, um currículo é uma coisa muito mais ampla. Eu gosto do conceito no grego, que significa caminho, né? É a ideia do caminho. Eu dou aulas de latim. E, no latim, nós também vemos a ideia, nessa escola, como uma disciplina a mais. Muitos entortaram a boca, nós somos 12 de português, e todos os 11 entortaram a boca porque eu ia dar aula de latim. Mas como eles melhoraram no 9º ano? Porque, quando você concebe a língua, você compreende os sistemas filológicos, lexicográficos. Desculpa que é uma explicação muito específica, mas é que isso abre o conhecimento. Entender a origem das palavras, os sentidos que elas têm, gerar sentido, é uma aula, e deve ser aula de todos. Então, muitas vezes, nós temos uma compreensão, nossas compreensões na escola são pequenezes. Entendemos currículo como uma coisa só, a avaliação entendemos como uma coisa só. Eu estou estudando docimologia atualmente, a ciência da avaliação.
ela fala os sistemas, como foram todos os sistemas de poder que a avaliação estabeleceu. E nós fazemos avaliação para, às vezes, diminuir as pessoas. E cadê o caráter ipsativo? Acho linda essa palavra. Caráter ipsativo quer dizer o que ele era antes e o que ele é depois daquilo que eu ensinei, daquilo que eu propus, daquilo que eu oportunizei conhecimentos. Também temos que parar de ver ensino como virose. Eu ensino, eles aprendem, não necessariamente. Até porque você sabe que as pessoas têm tempo de aprendizagem. Ou alguém pode entender ao mesmo tempo que está falando, e tem aluno que só entende quando ele está tomando banho. Ah, agora que eu entendi o que o professor disse. A gente estuda isso em neuroaprendizagem. As pessoas não têm a mesma velocidade de compreensão. Elas não recebem as coisas da mesma maneira. Eu acho que o que nos falta... Eu queria falar mais de... Eu já passaram até... Nossa, 7 minutos. Mas eu queria fechar aqui um pouquinho na formação de professor. Eu acho que a formação do professor... Não adianta nós falarmos aqui de mudança do ensino médio se nós também não mudarmos o ensino superior. A visão e também não mudarmos os ensinos anteriores, porque não adianta fazer uma simples troca aqui, umas mudanças metodológicas, de método, e as coisas não mudarem para frente e para trás. Senão fica assim, parece assim duas situações distintas e, na verdade, um todo. A gente, às vezes, estuda coisas desnecessárias. Talvez, com essa mudança, você comece a ir andando, a ir trilhando para aquilo que está querendo. Embora eu seja, por exemplo, de uma época que eu fiz 2 vezes ensino médio. Não reprovei, é porque a minha mãe disse assim, 15 anos, tu vais fazer técnico em eletrônica. Nunca, eu odeio pegar choque. Aí eu pensei, meu Deus, vai fazer, tu e teu irmão, somos 2, olha a onda. Somos 2. Aí vão fazer escola técnica federal. Passamos e cursamos. Mas eu quero te dizer que muitas coisas que eu aprendi no curso técnico, eu também faço em línguas. Aprendi a ser perspicaz. Aprendi a lógica. É porque as pessoas acham que lógica só ensina em matemática. Mas existe lógica na língua. Um texto tem que ter lógica. Lógica não está só para a matemática, a lógica está para todas as áreas. Num futuro não muito distante, se Deus quiser, vamos falar da grande área, e a linguagem, e as outras como ligações dela. Ligações, ainda estamos separando a linguagem, mas, na verdade, ela é que manobra, está na ouvidoria, está nas mudanças de comportamento, está naquilo que nós sentimos. Ou quem te disse que o sentimento não é uma linguagem? Quem te disse que as afetividades não são linguagem? Precisamos avançar nisso. A formação de professor também. Muitas vezes, quem forma professores, às vezes, são muito tecnocratas. São pessoas muito voltadas para... eles precisam saber isso, aí insere no currículo. E, às vezes... Você sabe que nas necessidades, nas idiosincrasias de cada local, o que acontece? Você precisa fazer esses resgates, que às vezes são personais e não gerais. Falamos hoje, na área de neuroeducação, em personalismos pedagógicos. Isso teve uma época que isso avançou, se elaborava material de português para quem ia fazer pedagogia, não sei se vocês pegaram, material de português para quem vai fazer medicina, material de língua portuguesa para quem vai fazer engenharia, os personalismos. Não avançou porque nós não estávamos preparados, mas parece que isso vai começar a acontecer de novo. Material didático é um outro grande gargalo, porque ele é elaborado para quem não vai trabalhar com ele. Então, uma coisa é eu escrever sobre com que eu vou trabalhar, e uma coisa é eu escrever para tu trabalhares. Não é a mesma coisa. Então, melhor... Aí, o que acontece? Não tem nem a disciplina nos cursos de licenciatura. Sabes por quê? Porque é uma questão econômica de que quem elabora material didático ganha dinheiro que só nesse país.
Mas é muito dinheiro, é quase um novelista, os que fazem novela. Mas é muito dinheiro. E aí, não ensina isso para o professor para que ele não elabore. Mas o que é, na verdade, uma prova? É um material. A prova, os testes, são materiais didáticos, porque elas servem, vão me dar o farol do que eu devo fazer depois. Temos que rever nossas compreensões. Por exemplo, em letras. Na minha visão, tenho que ter leitura de pedagogia contemporânea e crítica, tenho que ter visão de linguística e de literatura, tenho que ter visão visão não, eu estou falando visão de brincadeira, mas, na verdade, é visão profunda. Tenho que ter visão de neuroaprendizagem, tenho que ter visão de psicopedagogia, porque são áreas que juntam. O que o mundo fez? Separou para que ninguém entendesse o todo. E, na verdade, era para a gente tentar entender e encaminhar segundo os problemas. Existem questões da linguagem que eu não vou resolver, é para um fonoaudiólogo resolver, não sou eu. Mas eu tenho que ser capaz de detectar, para poder dar direcionamentos na sala de aula. Então, isso é o que nos falta. O que mais nos falta é aquilo que nós mais exigimos: leitura, compreensão, mudança de comportamento. Nós não fazemos isso. Nós queremos que os alunos mudem, que eles gostem da aula. Às vezes, a gente nem gosta do que faz. Tem professor que está na função de professor porque não tem jeito, senão ele vai passar fome. Mas ele precisa gostar, ter amor. Nosso Estado não paga tão mal, viu, os professores? Mas não é também a Coca-Cola. Não é a melhor Coca-Cola. Mas parece que valoriza. Nós temos um centro de formação. Eu entrei agora no centro de formação. Há 1 ano estou ajudando os meus colegas. Professores, normalmente, com mestrado e doutorado em diferentes áreas. Porque também esse é outro problema. Reúne um monte de gente que é mestre em educação, não evolui. O que tem que evoluir é a mistura, não é a homogeneia. Então, você tem que ter mistura. As pessoas precisam gestar para a mistura, porque o mundo é misto. O mundo é sincrético. As aulas precisam ser sincréticas. Tem professor falando mal. Esse menino escreve mal no WhatsApp. Gente, ele não está escrevendo. Ele está oralizando a escrita. É outra coisa. Então, a gente tem que ter domínio e parar de falar muita bobagem, falamos muito baixa leitura, não queremos estudar. Eu disse isso no encontro, o professor disse: tu está me mandando estudar? Não, professor, eu estou te dizendo que nós precisamos, pelo menos, ler. Tem gente que parou de ler e dá aula. Não pode. Quem dá aula tem que ler. Impossível. Impossível. Se eu mostrar para você... Eu tenho uma biblioteca de 5 grandes estantes. Eu acabei de comprar mais 2. Mamãe disse para mim: ou tu entras ou os livros, porque não tem mais espaço. Então, como é que você quer ser professor e não quer mais estudar, não quer mais evoluir? Eu sei que é difícil, eu sei as questões... Eu sei, por favor, eu não sou leso. Né? Eu sei que pagam mal, nós somos pagos. Não temos DE no Estado, nós temos DE nas redes federais. Em Belém, Pará, nós não temos dedicação exclusiva. Agora que vai ser assumida as 200, talvez ainda, ou está eu não sei de dar essa resposta certa, vamos passar a ter 100, 200, 150 horas, 200 horas, já está mudando, já está alterando. Mas não vamos ser DE, não tem como ser DE. Por causa do salário. Você tem que ter outros locais. Então, também não sou DE do federal, porque eu preciso ter o Estado que complementa. Então, eu dou aula em 4 escolas, professor. Inglês, espanhol e língua portuguesa. Eu tenho as 3 licenciaturas. Mas, quando eu me lembro... Sabe por que eu não dou mais português no Estado? Porque eu saí para estudar. Aí, disseram que eu ia perder minha origem. E aí, quando eu voltei, olha o que tem de professor de português, mas não tinha professor de espanhol e não tinha professor de inglês. Eu tive que assumir. Ou eu, então, assumia, ou eu perdia a carga horária.
Então, e aí tive que rever também todas as metodologias de ensino, porque não pode ser só a aula de português para frente, as outras disciplinas também precisam. Então, era isso. Eu queria muito contribuir com essa formação, mas é muito difícil em tão pouco tempo. Mas, se precisarem, estou à disposição. Eu estou até de licença, por conta de doenças que eu tive. Mas a gente está sempre assim disponível para qualquer local do nosso país para contribuir, para ser uma voz, não a voz, mas para ser uma voz nesse sentido, ok? Obrigada, Vandré, você cumpriu a promessa. Acho que eu fiquei pensando aqui que a gente precisava entender qual é esse caráter ipsativo do ensino médio, né? O que ele é e o que a gente gostaria que ele se tornasse, que ele fosse. E parece que, para isso, a gente vai precisar sonhar um ensino médio, né? Um ensino médio que faça sentido para os alunos, mas eu estou entendendo aqui que é muito difícil pensar essa reforma só do ponto de vista do currículo, né? Ou do que se vai ensinar. Vocês falaram muito aqui da importância de pensar isso de forma integrada e integral, de pensar a infraestrutura, de pensar o papel desse professor, de pensar a formação que ele precisa ter, de pensar os recursos pedagógicos que vão estar disponíveis para esse novo ensino médio acontecer. E eu acho que vocês falaram muito dessa relação com o aluno, desse aluno ser entendido de forma afetiva, empática, para que, de fato, a gente possa entender o que faz importante, que é relevante para eles, o que vai fazer diferença na vida deles, o que eles precisam, quais são os interesses, né? E parece que vocês falam também de que não vai dar para organizar isso em gabinete. Que vai precisar, vai ser necessário envolver muitas vozes e muitos olhares, porque cada mesa aqui hoje vai trazendo uma perspectiva diferente e complementar, que, se só um desses grupos trabalhar por essa reforma, ela não vai resultar, né? E que vai ser muito importante criar esses ambientes aí intersetoriais, interdisciplinares, enfim, alguma coisa muito mais plural para se chegar, mas sim a um projeto mais amplo, mais completo do que simplesmente uma definição de currículo. A gente tem um tempo para falar um pouco mais, depois de nos ouvirmos todos, né, sobre algumas considerações finais. Então, vou pedir para o Alberto se manifestar aí. E eu acho assim muito importante, claro, vocês trouxeram depoimentos importantíssimos, mas quais seriam, para vocês, um pouco as recomendações? Como o André falou, não pode ser um seminário só, né? A gente tem que continuar falando sobre isso e falando muito sobre isso. Então, quais seriam os próximos passos, né? De onde a gente parte, daqui para onde a gente vai? Quais são as sugestões de vocês? Som. Opa. Continuando, né? Eu acho que esse seminário tem que disseminar, ok? Tem que socializar nos nossos estados, para que nós realmente consigamos fazer o que a LDB manda, né? Que é o desenvolvimento integral dos nossos educandos, e isso só será possível quando fizermos educação com emoção, né? Quando tivermos lá na Presidência da República mais André, mais Vandré, mais Bruno, mais Alberto, quando tivermos no Ministério da Educação também essas pessoas que veem escolas não como elas estão sendo vistas atualmente, que é algo que eu luto há muito tempo para acabar. Um outro nome que estão querendo dar: escola. Escola pública, escola municipal, escola estadual, escola particular. Escola é para ter só um nome: escola, onde tem pessoas em busca do conhecimento, onde tem profissionais que também têm seus problemas, que também têm seu afetivo, também o seu emocional, às vezes abalado,
E nós estamos buscando isso, ok? Que vejam realmente e que sonhem pela nossa juventude, que ensine essa juventude a sonhar, como eu tenho que fazer com 470 alunos diariamente lá na nossa região do Grande Disseu, em Teresina, Piauí, ensiná-los a sonhar. De repente, a gente vê um aluno se formando e dizendo: professor Alberto, eu vim aqui lhe dedicar aqui essa minha formatura, essa coisa toda. Eu digo: não, isso foi uma conquista sua, isso é um privilégio seu. Ela disse: eu sei que esse potencial foi meu, mas quem nos deu asas foi você que nos ensinou a sonhar. Então, onde cada professor se sente realizado é quando o aluno dele chega lá, ele chega junto também. E o nosso país tem o privilégio de ter a classe mais bonita, a classe mais honrada, a classe mais honesta desse mundo que há de professores. Obrigado. Então, duas questões foram colocadas na cabine, né? Que uma era quais eram as dificuldades para se implementar esse currículo, para até ver a questão da carga horária, e a outra é o que a gente pode fazer. Então, eu acho que uma coisa básica, na verdade, duas coisas travam esse debate e a gente tem que superar. A questão burocrática, né? Isso não pode ser uma discussão burocrática de primeiro e segundo escalão, de superestrutura, de tecnocrata. Esse debate tem que estar na escola, tem que estar no dia a dia da sala de aula, temos que fazer seminário. Então, já saio daqui com a ideia de fazer um seminário amplo no José de Souza Marques, para a gente discutir isso com professor e aluno. A segunda, o medo de leis amplas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas leis que falam muito para nada se aplicar. Então, a gente vai falar de tudo, você acaba não falando de nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse currículo que está vendo, o que vai ser, o que é flexível, o que não é, para a gente saber exatamente, porque a gente tem um monstro enorme, porque foi dito aqui nas outras mesas, né? A gente já tem tudo, já tinha tudo na LDB, né, no 9394, já tinha tudo lá, já estava tudo lá, para que a gente faz outro? Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente tenha uma mania no Brasil de criar leis enormes, imensas, que nunca serão aplicadas. Então, isso é os problemas, né? E o que fazer? O que fazer para que a gente esse debate tenha êxito? Falaram de mudar o conceito de professor. Não, tem que mudar a cultura de professor. O professor não pode mais entrar em sala de aula e achar que a sala de aula é o espaço dele, ele trancou, ele manda, ele faz o que ele bem entende. Não, a educação só vai funcionar se ela for transdisciplinar. Não dá mais para eu entrar numa sala de aula de filosofia e eu discorrer todo o catálogo de filosofia para o cara e depois pedir aquilo na prova, que não serve para absolutamente nada. Ou eu ensino o cara a falar com a linguagem, com a linguística, com o português, ou então para que isso serve? Para quê? Para ele entender regras gramaticais, para não usar em lugar nenhum, como a garota nos falava no filme. E o segundo, o mercado de trabalho. A gente tem reclamado muito, né, muito mesmo, que a escola tem que dar conta de tudo. Infelizmente, tem que dar. E acho que o mercado vai ter que pensar também por que esses pais não estão em casa para cuidar desses moleques. Eles não estão em casa porque eles têm que trabalhar. Então, a gente também tem que pensar uma reestruturação nessa produção para que esse pai também tenha tempo, né? Porque a emancipação da mulher foi fundamental, mas ela deixou um vácuo dentro de casa, que ela tem que sair para trabalhar, e tem que sair mesmo, e tem que ganhar muito mais espaço do que já tem, mas esse moleque passou a ficar em casa sozinho, sem ninguém, ou com a avó, ou com o avô, ou com o tio, ou com o vizinho, ou na rua, nas grandes periferias, o tempo todo que ele não está na escola. Então, a gente tem que resolver esses nós. Então, isso, para mim, eu acho que é o que a gente tem que fazer para melhorar e para até aplicar esse currículo que está se avizinhando aí. Formação continuada do professor, como o Vandré disse. Tem professores que, por autonomia, querem continuar estudando, tem professores, por falta de tempo, não podem ficar estudando, e políticas que pensem nesse professor. Então, eu não consigo pensar numa reestruturação de currículo sem pensar que esse professor vai sair de professor de matéria para professor de competência, porque, na cabeça dele, ele ainda é professor de matéria. Quem vai mostrar para ele a transição? Não consigo pensar, então, de maneira clara e objetiva, que eu posso flexibilizar um currículo que seja, se esse professor não continuar estudando e de maneira antropofágica. Tem que ser um canibalismo. Ele não pode também ser colocado numa competência específica, porque a gente vai só mudar a nomenclatura. Era favela, virou comunidade. Né? Era guerra, virou revolta.
Então, agora é na matéria, então agora é competência. Mas e a transição desse professor? Ele também tem que ser despertado para a consciência de que ele é competente para exercer aquele papel. Então, na minha concepção, tem que ter a formação continuada do professor e financiada para isso. Eu não estou falando de aumento salarial diretamente, mas eu vou sair de sala de aula para poder estudar, para melhorar o meu ensino-aprendizagem, eu preciso ter algum subsídio financeiro para fazer essa reparação. Como eu falei para vocês, não tenho bolsa no doutorado. Aí a minha diretora, ela vai ser exonerada agora, ela deixou eu fazer o doutorado. Então, eu combinei com a professora do doutorado, eu vou uma aula e falto uma. Eu vou uma aula e falto uma, porque eu preciso estar na escola. E aí eu pego um contraturno da escola para repor a aula que eu não consegui dar no meu dia, que era o dia oficial, isso só por um semestre. Não denuncie a diretora, porque eu preciso fazer o doutorado. Mas acredito que tem que ter a formação continuada desse professor para que ele não esqueça qual é a principal missão dele em sala de aula, que é dividir e compartilhar e assegurar o conhecimento. Eu queria contribuir ainda com um assunto, a questão da aprendizagem. A aprendizagem não tem a ver com tempo de relógio. As pessoas não aprendem dentro de 45 minutos. Tem a ver com tempo de aprendizagem. Quantos professores passam 45? Tem professor que passa 2 horas numa sala e não ouve aula. E tem professor que ficou 15 minutos e ouve aula. Então, não é o tempo do relógio que determina o tempo da aprendizagem. E os materiais didáticos, alguém falou aqui numa mesa que tem material didático que rege a aula. O professor tem que... Então, isso também, professor, tem a ver com as nossas leituras, nossas formações. O livro manda em você quando você se deixa ser mandado por ele. Então, você precisa, mesmo que você tenha escrito o livro, ainda há a possibilidade de você repersonalizar de acordo com a situação. Que pode dar certo com uma turma, não vai dar certo. Engraçado, se fala tanto em fenomenologia e não se aplica. Então, a ideia as pessoas não... E a própria academia fala tanto de fenomenologia. Então, essa ideia, é importante você compreender que a aprendizagem tem esse dado. Nós precisamos estudar mais sobre ciências da cognição, são sete ciências da cognição. Foi assim que eu fui estudar, porque a linguística é uma das 7. Por isso, nós temos que estudar a neuroeducação. São 2 áreas assim que elas são complementares, mas elas têm seus objetos. E nós precisamos ler muito sobre isso, mas muito. O mundo já fala disso há anos. Aliás, tudo que a gente está falando aqui, o mundo já fala. Eu estudei em 2001 no Japão e eu fiz educação planetária. Essa ideia, em 2001, minha cabeça pulou. E em 2001, eles já tinham centro de formação de professores. Eles já tinham. Quando eu cheguei em Belém e falei do centro, não deram ouvido. E aí, hoje, você vê os centros de formação nos estados. Mas, olha, quanto tempo passou para poder dar... É porque esse é o nosso problema. Não é copiar os outros, mas se o mundo está assim, é porque eu que estou para trás, eu preciso acompanhar. É nesse sentido. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu saio muito inspirada, mas tem algo que vai inspirar ainda mais vocês, que é o filme Nunca Me Sonharam. Então, eu acho que vale a pena pegar essa pipoca, sentar nessa cadeira. Eu já assisti esse filme 2 vezes, pretendo assistir muitas mais, mas acho que completa todo esse ciclo do dia para realmente a gente sair daqui podendo ter o caráter ipsativo, né? Começar a sonhar esse ensino médio aí. Então, vão pegar a pipoca de vocês e retornem. Obrigada.